pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é muito especial, é o tour pelo meu novo ateliê, um sonho realizado. Quando eu olho pra trás e eu me lembro que o meu primeiro ateliê ficava dentro do meu quarto, e era a porta da minha cozinha, passa um filme pela minha cabeça. Isso faz quase 20 anos. Na época, eu tirei a porta da minha cozinha, cortei ela na profundidade de 60 e com mão francesa eu fiz uma bancada. O pedaço da madeira que sobrou da porta eu consegui ainda fazer duas prateleiras que também foram para a parede com mão francesa. E por um período este era o meu espaço de trabalho. Aí eu comecei a sonhar com um móvel mais elaborado, então eu juntei um dinheiro, economizei e fiz um móvel com módulos planejados. O projetista na ocasião me ajudou, então peguei módulo de armário de cozinha, de guarda-roupa e montei um móvel que ficou comigo por muitos anos. Este móvel sobreviveu a 5 mudanças. Hoje ele está lá na casa da minha mãe. Minha mãe também, assim como eu, gosta muito de artesanato, principalmente a costura. E o meu antigo quarto virou o espaço de trabalho dela. Então este móvel foi para lá. E eu tenho um novo ateliê exatamente como eu sonhei durante estes quase 20 anos. Este cômodo aqui, ele não existia na planta original do apartamento, mas como o apartamento passou por uma reforma total, inclusive tem a playlist aqui no canal com todos os vídeos da reforma e também alguns spoilers já aqui do ateliê, porque tem vídeo até mostrando a montagem da marcenaria. Eu pude criar este cômodo, eu roubei um pedacinho da minha sala de estar, não me arrependo. O ateliê ele tem medidas mais enxutas, 2,50 por 2,70, mas é o ideal para mim. E a Camila foi a responsável por projetar neste espaço o meu novo ateliê. E quem deu vida a este projeto foi a D&D, que é responsável não só pelo ateliê, mas por toda a marcenaria da minha casa. A D&D tem um trabalho impecável e foi muito importante ter uma empresa qualificada neste momento, porque eles foram apresentando as soluções para as questões que eu ia levantando. Eles me ajudaram a fazer escolhas inteligentes e mais funcionais para o meu dia a dia nesse espaço. Então fez toda a diferença ter a D&D participando deste processo. Lá na rede vizinha eu contei que o ateliê tinha um item muito especial e perguntei na ocasião o que era. Teve pessoas que responderam que era minha cadeira, outras a mesa, o tapete, luminária, mas teve uma única pessoa que acertou. E eu já vou mostrar no início do tour o que é, porque tá tão lindo, tá tão perfeito, que eu já quero compartilhar logo. E eu tô muito feliz em fazer este conteúdo para vocês, porque neste tour eu vou mostrar para vocês cada cantinho do ateliê no detalhe. Finalmente eu vou apresentar para vocês o novo ateliê. E eu fiquei em dúvida se eu já começava dando spoiler da entrada, mas acho que sim, é merecido começar a entrada no ateliê mostrando para vocês esta porta perfeita. Gente, essa porta é muito linda. Ela foi inspirada em um ateliê que eu encontrei no Pinterest. Eu vou deixar aqui na descrição o link certinho para que vocês possam ver. E quando eu vi a porta deste ateliê, um ateliê canadense, eu fiquei encantada. Mostrei para Camila, a Camila colocou no papel o que eu tinha visto e passamos para D&D, que fez muito mais maravilhoso do que eu imaginava. Vou mostrar os detalhes para vocês. As dobradiças pretinhas, a maçaneta também, olha que lindo, um pretinho fosco, e ela é toda em laca. Um trabalho super delicado, bem artesanal, que a D&D desenvolve com o maior carinho para os seus clientes. E olhem esta arte que foi desenvolvida especialmente aqui para a porta. Gente, é muito linda, extremamente especial. Além do azul, logo mais eu mostro a presença do rosa para vocês também no ateliê. Mas eu achei que a porta de entrada nesse tom de azul combinaria muito com toda a proposta do apartamento. E continuando o nosso passeio pelo ateliê, agora sim a presença do rosa nessa parede, que é a parede da janela. É a única parede que recebeu cor, porque o ateliê é extremamente iluminado, vocês podem ver até que tá estourando um pouco para vocês, mesmo eu deixando a tela solar baixada, porque eu tô filmando direto para a luz, então por isso, né, que tá estourando para vocês, mas não tem outra forma de fazer, porque o ateliê é um espaço bem pequenininho. Ao entrar no ateliê, na mesma parede da entrada da porta,
eu tenho esta estante com os nichos maravilhosos para receber os meus livros de colorir. E aí vocês podem estar perguntando, mas cadê os livros para colorir? Cadê os itens do ateliê, Aninha? Estou mostrando o ateliê vazio para vocês, para que eu possa compartilhar com vocês cada detalhe, porque tem tanto detalhe nesse ateliê que eu quero que vocês entendam tudo que eu idealizei para ele, tudo que eu passei para Camila colocou no papel e a D&D executou com maestria. Gente, o trabalho da D&D é assim, ó, é muito maravilhoso, é de um cuidado, de uma atenção. Então todos os móveis são brancos e alguns detalhes na madeira pinos, como é o caso do nicho dos livros, depois vocês vão ver também da minha bancada de trabalho. Aqui em cima é uma estante fechada com prateleiras. Eu medi esses espaços exatamente já pensando nas minhas necessidades, então eles foram feitos com as medidas exatas. Olhem a qualidade desse trabalho, a perfeição. Essa madeira aqui é toda tratada antes de virar um móvel, então por ser uma madeira natural, ela entra para dentro da casa do cliente já toda tratada, hidratada, e a manutenção dessa madeira aqui é muito simples. É só passar uma cerinha de tempos em tempos para ela continuar hidratada, então é uma manutenção bem fácil. Logo abaixo do nicho dos livros, eu deixei esse nicho bem longo, onde até tá o modem da internet, e eu quero utilizá-lo inicialmente para deixar os projetos em andamento. A minha intenção é essa, mas não sei se não vou acabar ocupando com outros materiais. Aqui onde fica a televisão, eu tenho uma tomadinha e também uma entrada HDMI que está conectada com a televisão, porque caso eu queira fazer alguma ligação via HDMI, fica muito mais fácil do que ter que afastar a televisão para fazer essa conexão. E deixei essa tomadinha aparente também, porque se eu precisar ligar um outro aparelho, aqui eu tenho esse espaço também de trabalho que eu posso conectar. Internamente, esses armários também são todos de prateleiras, e eu também tenho uma tomadinha dentro deste armário, porque caso eu queira conectar alguma das minhas ferramentas, algum tipo de máquina de corte, eu posso deixar aqui dentro desse armário também sem problema algum. O puxador foi do tipo cava, exatamente para não ocupar espaço. Como o ateliê tem um espaço reduzido e aqui é uma área de passagem, então ter um puxador externo saliente acabava prejudicando a passagem. Então por isso que se optou por esse puxador cava, que deixa o projeto mais minimalista e funciona muito bem no dia a dia, principalmente em área de circulação, que aí não corre risco de na passagem bater no puxador. E quero mostrar um detalhe para vocês, um cuidado que a D&D teve. Ao lado deste armário foi colocado um afastamento da parede para que as portas não acabassem batendo na parede e dificultasse a abertura. Então elas têm abertura total, não batem nada, não prejudicam a cortina, não batem na cortina, não batem na janela, caso aqui fosse somente a janela sem a cortina, porque foi feito esse cálculo, esse pequeno espaçamento na lateral. Se o armário fosse colocado junto à parede, esta abertura de porta não poderia ser total. Ela iria bater aqui, ó, nesse pedacinho de parede que ficou, e não ia ser possível ter uma abertura completa. Então, esses cuidados são importantes e, claro, que só foram possíveis aqui por conta do trabalho de excelência da D&D. Será que vocês conseguem ver que lá atrás da porta, ó, tem um pedacinho de armário? Pois é, deixa eu mostrar para vocês. Porque aqui cada cantinho foi aproveitado. E olha só, tem um armário aqui com 5 centímetros de profundidade e apenas de prateleiras. E ele fica escondido nessa parte da porta que é maciça, que não tem o vidro. Então, abaixo do vidro, quando fechada, não dá para ver que tem esse armarinho ali atrás, ó. Só se colocar a câmera assim é que vocês vão conseguir ver que tem um armarinho. Só quem olhar por cima é que consegue ver. Este armarinho aqui, ele foi feito pensando em um item muito específico aqui do ateliê. Então, todas essas alturas foram pensadas, medidas, está na altura exata,
Será que vocês fazem ideia do que eu vou guardar nesse armarinho aqui, dessas estantes tão estreitinhas de pouca profundidade? Me contem aqui nos comentários do que vocês desconfiam. Vamos fazer uma brincadeira. Não vou contar pra vocês, porque ainda vai ter vídeo de eu organizando o ateliê com vocês, e na organização eu conto. Outro cuidado que se teve com essa porta, por ela ser laqueada, que é um material mais delicado, foi colocar esse segura-porta. Ele é de imã, um lado do imã fica aqui, outro lado tá na porta. Então, quando faz o fechamento da porta, não tem perigo de bater a porta e danificar a pintura. E para vocês verem como tudo aqui foi pensado milimetricamente, notem que entre a porta e a estante sobra questão de 1 a 2 milímetros. Exatamente para ter um aproveitamento perfeito de espaço, mas também nenhum móvel corre risco de bater no outro e acabar danificando. Eu não me canso de olhar para essa porta, gente. Eu sou muito apaixonada por ela. Ela ficou muito linda. E virando aqui, tem mais laca com este móvel, que é um gaveteiro e também uma bancada alta de trabalho. Então, são 4 gavetas em um degradê de azul. Todas as frentes são laqueadas. E esta gaveta aqui, ela é uma gaveta falsa. Aqui não tem gaveta, é uma frente falsa. As outras, vou mostrar para vocês, são gavetas. São gavetas bem profundas, porque esse armário tem 70 de profundidade. Então, essas 3 aqui são gavetas, mas esta não é. E tem um motivo para ela ser uma gaveta falsa, que logo mais eu já conto para vocês. Falar um pouquinho mais sobre essa bancada alta. Eu gosto muito de trabalhar de pé, me sinto mais confortável. Como eu tenho pouca altura, quando eu estou de pé eu consigo ver o projeto de cima e isso me dá uma qualidade visual melhor na hora de fazer os meus trabalhos. Então eu queria muito uma bancada alta e por isso que tem essa península. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem, ó. Entrando no ateliê, é logo na entrada, de frente para a porta. Então, ficou essa península aqui. Ela tem 1,20 de extensão por 70 de profundidade. E assim como o tampo dos outros armários, ela também é em madeira pinus, que para mim é uma das madeiras mais bonitas. Eu acho linda demais essa madeira, inclusive sempre foi o fundo dos vídeos do canal. Quem já está comigo aqui há mais tempo está acostumado. Então aqui é um espaço para eu gravar os vídeos para vocês e por isso é que eu tenho logo acima dessa bancada um suporte de teto para ficar a câmera. E esse suporte, ele gira, ele tem rotação. Posso gravar aqui, posso gravar mais aqui, posso ir até lá com ele, enfim, ele praticamente atende todos os espaços do ateliê. Continuando, vou baixar um pouquinho a câmera para não ficar essa luz no rosto de vocês. Tenho esta cadeirinha nesse azulzinho muito lindo, que conversa com todos os azuis aqui do ateliê. E por que esta cadeira, se até o momento eu só mostrei para vocês uma bancada alta, né? Essa é uma cadeira que não é um banco alto, é uma cadeira mesmo, tamanho padrão, com 45 centímetros de altura do chão, o assento, porque na lateral da bancada eu tenho uma mesa com uma altura padrão, que eu consigo abri-la e fechá-la. Então, quando ela está aberta, que eu quero utilizar uma mesa de altura padrão, eu uso esta cadeirinha para trabalhar nesta mesa. E como eu comentava com vocês, o suporte, ele consegue chegar também até esta mesa aqui. Então, se eu quiser gravar um vídeo, tirar uma foto nesta mesa, eu também consigo, porque o suporte vem até aqui. Essa mesa tem esse sistema de mão francesa dobrável, né? Uma mãozinha francesa articulável. É só apertar essa alavanca que a mesinha baixa. Logo abaixo da mesa, eu tenho tomadinha de chão. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês, que ela não é muito fácil de abrir. Exatamente para ficar protegida. Ó, consegui abrir. Então, aqui eu tenho 2 tomadinhas
220, 110 e também tem uma conexão direta com a internet. Esse foi um cuidado que a Macar teve com o ateliê. E aí eu tenho essa tomadinha de chão logo abaixo desta mesa, que é geralmente a mesa que eu fico sentada trabalhando com o notebook, então por isso que tem essa tomadinha no chão. E como eu tenho algumas máquinas que ainda são 110, por isso também eu tenho duas voltagens aqui no ateliê, 110 e 220. Então, esta cadeirinha tem porquê de estar aqui. Quando a mesinha tá baixada, que normalmente fica baixada, eu deixo a cadeirinha ali naquele cantinho e tá tudo certo, ela não me atrapalha, tá? E talvez vocês perguntem por que dessa escolha do azul e do rosa, né? Eu tenho uma ligação forte com essas duas cores, são as minhas cores favoritas, o azul em primeiro lugar, o rosa em segundo lugar. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho duas marcas, o Clube da Joaninha, que é uma marca de scrapbook, toda a identidade visual do Clube da Joaninha é em tons de rosa. Logo após a criação do Clube da Joaninha, quando eu comecei a estudar encadernação, eu criei uma outra marca que se chama Livros da Joaninha, onde toda a identidade visual dessa marca é em azul. Então, o Cores da Joaninha, que vocês conhecem através do canal, não é a origem da minha história com o artesanato. A origem da minha história está no Clube da Joaninha, que é todo em tons de rosa, e depois, logo em seguida, com Livros da Joaninha, que é todo em tons de azul. E eu queria muito trazer isso para este ateliê, para eu não esquecer como tudo começou. Então, por isso, a importância de ter essas duas cores aqui. Eu gostaria de ter mais rosa paredes, mas pensando que aqui é um espaço muito iluminado, se eu tivesse rosa nessas paredes aqui, quando batesse o sol e eu fosse tirar uma foto ou filmar para vocês, provavelmente a sombra ficaria rosa. Então a gente teve este cuidado e por isso que os móveis são todos brancos, para que quando o sol bata neles, eles não reflitam nenhuma sombra colorida, e sim uma sombra neutra. Então, estrategicamente, a parede colorida foi colocada na parede que fica a janela. Vou tirar a cadeirinha daqui como um passe de mágica para mostrar para vocês estes dois armários que são muito legais. Eu tenho nesse armário esta portinha, que é bem alta, que ao abrir é uma portinha de giro. Eu tenho um vão que vai quase até o teto, que é para guardar o meu tripé. Eu tenho um tripé grande do tipo girafa, profissional, que eu utilizava antes de ter esse suporte de teto, e ele vai ficar guardadinho aqui. E nesse nicho aqui inferior é para guardar uns outros tripés menores, que eu tenho alguns outros itens, como o microfone. E naquele nicho lá de cima, a minha intenção é deixar ring light, que eu não uso. Eu comprei uma ring light na esperança de me adaptar a uma iluminação artificial, mas não me adaptei. Então, não faço uso dela. Mas tá aí, quem sabe eu estudo um pouquinho mais sobre iluminação artificial, mas ainda tô optando pela iluminação natural. Bom, e esse outro armário é muito legal, porque não é um armário com porta de giro, e sim, ele é em formato de uma gaveta vertical. Olhem só que legal, gente. Então tem aqui as corrediças que faz com que ele deslize. E por que isso? Eu tenho muitos materiais pequenos. Se eu fosse guardá-los em um armário de forma horizontal, eu ia ocupar muito mais espaço do que utilizar esse recurso. Então, são prateleiras com pouca altura entre si, que é o que eu preciso, porque são para elementos menores. E na hora que eu precisar, é muito fácil. Aqui é um cantinho muito especial, porque é o meu cantinho para organizar as canetas. Eu adquiri este porta-controle remoto de parede. Vem até com os furinhos aqui, tá? Só que quando eu os vi, eu tive essa ideia. Em vez de usá-los na parede, eu vou utilizá-los deitados e cada espaço vai receber as canetas. Eu passei para D&D os suportes
E eles fizeram exatamente na medida certa. E não bastando isso, gente, vocês não acreditam o cuidado que eles tiveram. Eles também fizeram esse aqui de cima, se caso um dia eu quiser mudar, quiser colocar aqui pra cima, também na medida exata. Eu vou organizar esses aqui em cima para vocês verem como a D&D pensa em tudo. Ela pensa até naquilo que o cliente não pede. Ela já vê a necessidade futura do cliente e já antecipa. Então dá para eu colocar 4 empilhados e 10 lado a lado e fica um encaixe perfeito. Então, aqui nesse nicho menor, eu posso colocar 30 organizadores. E se um dia eu achar que eu preciso ampliar essa quantidade, aqui em cima eu posso subi-los, né? Compro mais 10 desses organizadores e consigo colocar 40. Então a D&D já antecipou aí, pensando que no futuro, se eu quiser ampliar essa organização, se eu precisar de mais espaço para as canetas, então não vai faltar. Canetas e marcadores ficarão todos muito bem organizados a partir de agora. Indo falando de organização, as fitas também vão ficar muito bem organizadas por aqui, com esse suporte que foi feito especialmente para elas. Até deixei uma aqui para que vocês entendam como que funciona. É muito fácil de colocar as fitinhas, é só levantar. A D&D teve o cuidado de fazer com um diâmetro bem fininho para que coubesse nos meus rolinhos de fita menor, que são esses aqui. Então, até isso foi pensado. Eu acho que essa é a grande vantagem dos móveis sob medida, porque tu consegue fazer exatamente com a tua necessidade. Então, para mim, esse ateliê tá muito funcional e vai otimizar meu tempo, tornar meu trabalho muito mais agradável, e ter tudo organizado é sinônimo de ganhar tempo. O ateliê, ele tem esse formato de U, então aqui vocês estão vendo as costas do gaveteiro, e nas costas do gaveteiro, essas duas prateleiras aqui, elas têm toda a extensão da península. E por isso que a primeira gaveta ela é falsa. Exatamente para que pudesse ficar no espaço da gaveta, estas duas prateleiras que são muito profundas, elas têm pouquíssima altura, porque aqui vão ficar bases de cortes e os papéis que eu tenho de encadernação, que são de grande tamanho. E roubamos um pouquinho de profundidade do outro lado, aproximadamente 10 centímetros de profundidade, para fazer um organizador para minhas washi tapes. Então as washi tapes vão ficar aqui, tem esse metalzinho na frente fazendo uma contenção para que elas não rolem e caiam. Então, eu tenho aqui 10 prateleiras, como essa, para organizar todas as washi tapes. E essa contençãozinha aqui é bem importante, porque se não tivesse, quando eu colocasse o rolinho de washi tape, provavelmente cairia. Ainda mais aqui, desse lado que eu fico para fazer a gravação dos vídeos, por conta da posição solar, esse lado é melhor. E também para não ter perigo de danificar o gaveteiro. Porque se eu ficasse ali na frente, às vezes a gente tá com uma roupa que tem detalhe em metal, principalmente calça que tem botão, eu poderia acabar danificando a laca do gaveteiro. Laca é um material muito bonito, dá um resultado incrível, como vocês viram, mas ela é delicada, tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que apenas um móvel que recebe uma lâmina. É diferente, né? É uma pintura. Entre o armário que está na parede e a península, o gaveteiro, eu tenho este armário só de prateleiras, ele não tem porta, exatamente porque eu quero deixar coisas de fácil acesso. Provavelmente vai ficar meus itens de decoração de art journal, planner, Bible journaling, porque aí fica de fácil acesso. Quando eu tô trabalhando aqui na bancada, eles já estão ao alcance dos meus braços. Logo acima eu tenho essa prateleira que também vai ter essa função para acesso mais fácil, né, para que eu consiga rapidamente pegá-los. E os armários aqui em cima são todos com portinho de giro. Deixa eu mostrar esse aqui primeiro para vocês, que é com portinho de giro e prateleiras. Então ficou bastante espaço de armazenamento. Estes armários desse lado do ateliê tem 40 centímetros de profundidade. São armários um pouquinho mais profundos. O outro lado, onde vai ficar os livros, onde está a televisão, o armário tem 30 centímetros de profundidade, porque era uma área de circulação.
mostrar pra vocês aqui, ó. E aqui eu tenho esta prateleira que não é tão alta, exatamente para guardar os meus papéis de tamanho A4, e depois eu tenho duas prateleiras bem altas. Então eu já fiz pensando nisso, porque eu poderia ter dividido esse armário em apenas 2 espaços, só que eu ia ficar com espaço sobrando. A gente fez esse formato de divisão em 3 e conseguimos aproveitar esse espaço para eu guardar as minhas folhas de papel A4, os blocos de scrapbook em A4, sempre pensando no aproveitamento de espaço. Aqui segue a mesma divisão. Eu medi vários itens que eu tenho no ateliê, já pensando na organização. Este último espaço, a intenção é que fiquem os álbuns, porque eu já medi, já fiz pensando neles que eles têm uma altura maior. Todas as portinhas aqui do ateliê têm amortecedor, então tem esse fechamento mais suave para facilitar o meu dia a dia. Inclusive eu comentei com vocês no vídeo da reforma que eu não gosto desse fechamento, né? Eu fico esperando que a portinha feche, mas aqui no ateliê, como o uso daqui é muito intenso, eu fico bastante tempo, abro e fecho essas portas muitas vezes. Então, para preservar melhor esses móveis, eu aceitei a sugestão do Thomas de colocar os amortecedores. A D&D sempre pensando no que é melhor. Então ele me sugeriu, ele disse: Ana, aceita a minha dica de ter os amortecedores, vai preservar muito mais o teu ateliê. E daí onde falou em preservar o ateliê, tocou no meu coração, né? Acabo me rendendo. Aqui eu tenho prateleiras deslizantes, que é para receber todo o maquinário, como impressoras, máquina de corte. Então todas essas prateleiras são deslizantes e cada espaço entre essas prateleiras conta com uma tomadinha. Essas prateleiras não vão até o fim, para que os cabos eles possam correr livremente, porque aqui em cima é onde eu vou usar o notebook conectado a essas máquinas. Então os cabos passam por trás daquelas prateleiras deslizantes, não ficam esmagados, porque a prateleira tem um recuo, e saem aqui e eu posso conectar ao notebook. Então eu consigo utilizar o notebook aqui em cima, por isso inclusive que já tem uma tomadinha. Então tudo pensado. E falando em pensado, olha que interessante esse cuidado. Como eu disse para vocês, ali entre cada espaço tem as tomadas para as máquinas. E olhem só, tem essa coluninha aqui que foi feita, essa caixinha, ó, é uma caixinha. Por que tem essa caixinha? Para que possa receber toda a elétrica daquelas tomadinhas. Então, para não ficar nada aparente, para não ter perigo de ter nenhum fio aparente, e também não é nem seguro, então foi criada essa coluna de proteção para passar toda a parte elétrica daquelas tomadinhas. E aqui esse armário, como eu já mostrei aqui para vocês quando eu abri, é um armário de prateleiras. Esse armário aqui de canto, ele tem uma profundidade que vai até a lateral desse armarinho aqui, que é só de prateleiras. Então lá eu pretendo guardar alguns itens de estoque de material do ateliê que eu tenho, que eu não preciso pegar no dia a dia, porque ali realmente o acesso não fica tão fácil, mas eu não quis perder esse espaço, né? Poderia isolar e deixar aquele espaço inutilizado, mas eu realmente quis utilizar cada cantinho do ateliê. A iluminação aqui é feita por esta luminária de 4 lâmpadas, então fica bem iluminado quando eu preciso de iluminação à noite, porque durante o dia é muita iluminação por aqui. Ai, e cada vez que eu passo na porta eu quero parar e ficar admirando. Gente, essa porta ela foi feita com tanto carinho, com tanto cuidado. Laca é um trabalho tão especial. A madeira recebe um trabalho de primer primeiro, depois vem a tinta. Esta porta, ela foi a última coisa que entrou no apartamento. Quando o apartamento já estava tudo pronto, todos os móveis montados, quando não tinha mais nada para fazer, entrou com a porta. A D&D trouxe essa porta embalada igual um bebê, com maior cuidado, com maior carinho. Os meninos, uma dedicação para colocar essa porta, assim, extremamente dedicados ao que estavam fazendo. Todos os móveis aqui de casa foram feitos pela D&D e eu atesto, o trabalho deles é impecável. A D&D fica localizada no litoral gaúcho, com atendimento a Porto Alegre, região metropolitana, o próprio litoral. Se você for do Rio Grande do Sul, converse com a D&D,
para a realização do seu projeto. Se você estiver fora do estado, você pode acompanhar a D&D nas redes sociais, eles estão sempre compartilhando o dia a dia deles. Tenho certeza que vocês vão encontrar muita inspiração por lá. Eu sou suspeita para falar, sou fã deles mesmo, me entregaram assim muito mais do que eu imaginava, do que eu esperava. Então estão aprovadíssimos. Tour finalizado. Sei que muitas pessoas estavam esperando ver o ateliê com todos os itens já no lugar, a decoração pronta, mas eu quis mostrar ele ainda vazio. Hoje ele já não está mais, como vocês podem ver, né? O processo de organização já começou, mas na ocasião eu gravei ele todo vazio para que realmente eu pudesse falar sobre as soluções que foram criadas para este espaço, mostrar os detalhes, comentar com vocês cada um deles, mas eu vou voltar aqui no canal ainda com este conteúdo. Quero compartilhar com vocês a organização dos meus materiais e quero saber se alguém vai adivinhar o que é aquela estantezinha que tá ali, ó, atrás da porta. Para que ela foi criada? Qual material ela vai receber? Já tô curiosa para saber se alguém vai acertar. Me conta nos comentários o que você achou, se você acha que foi uma boa ideia ter uma sala de estar menor para poder criar o ateliê, se você também abriria a mão de um espaço social da casa para ter um espaço só seu. Quero muito saber. Deixa a hashtag sonho realizado para eu saber que você ficou até o final e poder marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado 2 conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.